Essa história é sobre a vida de um camponês que ganhava a vida vendendo água no mercado. Ele possuía cerca de 10 vasos para transportar a água. Todas as manhãs, ele colocava uma vara de madeira sobre seus ombros e carregava um vaso em cada extremidade até o poço para enchê-los. Em seguida, dirigia-se ao centro da aldeia para vender a água. No entanto, entre esses vasos havia um que tinha uma rachadura. Curiosamente, o trabalhador sempre escolhia o vaso rachado para a primeira viagem do dia. Ele o levava junto com um vaso intacto até o poço para enchê-los. Com paciência, ele transportava a água por mais de 2 quilômetros. Como era de se esperar, quando chegava ao mercado, o vaso rachado já havia perdido boa parte de sua água. Assim, o camponês só podia cobrar metade do preço acordado por aquele vaso. Por outro lado, o vaso intacto chegava transbordando e permitia que ele cobrasse o preço total. Logo, os outros vasos começaram a comentar entre si sobre essa situação. Eles não entendiam por que o homem continuava a usar o vaso rachado, já que isso lhe custava dinheiro todos os dias. Também não entendiam por que ele sempre o escolhia para a primeira viagem do dia. Enquanto isso, o vaso rachado começou a sentir vergonha. Ele tinha acompanhado o camponês por uma década e tinha grande apreço por ele. Sentia-se mal por perceber que só causava problemas. Além disso, não compreendia por que não era descartado. Ele se lembrava dos tempos em que era um vaso perfeito, muito útil para seu dono. Não tinha defeitos e era um dos mais fortes em seu trabalho diário. No entanto, um dia, o camponês tropeçou e o vaso acabou rachando, tornando-se difícil de usar. Isso aconteceu há muito tempo, mas o homem ainda não havia se desfeito do vaso. O camponês fazia algo que chamava a atenção do vaso rachado e dos outros vasos. Em certos períodos, enquanto seguia seu caminho até o poço com os vasos vazios, ele colocava algo no caminho. Ninguém sabia o que era. De repente, o camponês parava de fazer isso por um tempo e depois recomeçava, mas do lado oposto do trajeto. Isso intrigava todos os vasos. Mas como não era algo constante, logo esqueciam e a curiosidade passava. As conversas entre os vasos novos incomodavam o vaso rachado. Ele lamentava sua pouca utilidade e os prejuízos causados a quem o havia comprado e cuidado por tanto tempo. Assim, sem pensar mais, decidiu falar com o camponês para ser descartado. Uma noite, enquanto o camponês descansava, o vaso rachado o chamou para uma conversa. O homem ouviu o vaso atentamente. Sem rodeios, o vaso expressou seus sentimentos. Sabia que o camponês gostava dele, mas não queria ser mantido apenas por compaixão. Pediu para ser descartado e acabar com tudo de uma vez. O camponês sorriu ao ouvi-lo. Disse que nunca havia pensado em descartá-lo, pois o considerava muito útil. Útil? Perguntou o vaso. Como poderia ser útil se só causava prejuízos? O homem pediu paciência e prometeu mostrar no dia seguinte por que valorizava tanto o vaso. O vaso quase não conseguiu dormir de ansiedade. No dia seguinte, o camponês pediu ao vaso que observasse tudo ao longo do caminho até o poço. O vaso prestou atenção, vendo um belo caminho com flores em botão de ambos os lados. Quando chegaram ao poço, o vaso disse que não tinha visto nada que explicasse. O homem olhou para ele com ternura e explicou: "Desde que você rachou, pensei em como poderia continuar usando-o. Decidi espalhar sementes pelo caminho às vezes. Graças a você, pude regá-las diariamente. E quando todas florescerem, poderei colher algumas para vender no mercado por um preço mais alto do que a própria água." Foi então que o vaso rachado entendeu qual era a sua bela missão. Essa história nos leva a refletir sobre a importância da aceitação, da resiliência e da transformação pessoal. Assim como o vaso rachado, que inicialmente se sentia inútil e inadequado, muitas vezes nos deparamos com momentos em que nos julgamos falhos ou incapazes. No entanto, é nessas fissuras da vida que podemos encontrar oportunidades para crescer, adaptar-nos e descobrir novas formas de contribuir e prosperar.
A atitude do camponês em encontrar uma maneira criativa de utilizar o vaso rachado nos lembra que, mesmo em situações desafiadoras, sempre há espaço para a inovação e a reinvenção. Ele não descartou o vaso, mas sim reconheceu seu valor único e o transformou em uma fonte de benefícios. Portanto, podemos levar para a vida a lição de que nossas imperfeições não nos definem, mas sim nos oferecem oportunidades para encontrar novos caminhos e alcançar nosso potencial máximo. É importante cultivar a autocompaixão, aceitar nossas falhas e desafios e estar abertos às possibilidades de crescimento e renovação. Assim, como o vaso rachado, podemos descobrir nossa própria beleza e significado, mesmo nas áreas que consideramos frágeis ou quebradas. Qual foi a sua impressão sobre esta reflexão? Gostaríamos de conhecer um pouco da sua história, caso esta mensagem tenha tocado o seu coração de alguma forma. Por favor, compartilhe-a com os seus amigos e inscreva-se no nosso canal. Deixe nos comentários as suas experiências, algo que tenha deixado uma marca na sua vida até agora, e compartilhe conosco as suas histórias e vivências. E esperamos encontrá-lo novamente no próximo conteúdo.